Em São Paulo, 17h21. Léo falando com você. Olha aí, hein? Que tema mais interessante. Deu pra sentir aí na pele? Se não deu pra sentir na pele, mas você vai sentir literalmente na pele. Porque, olha, o Léo conversando com você para trazer dicas para você mudar sua vida para melhor, conhecimento, autoconhecimento e reflexões. E olha só, no programa de hoje, doutora Paula Cião, ela vai conversar conosco para falar sobre a saúde da pele. Nós vamos falar sobre coceira, sobre melasma. E eu vou pedir para a doutora Paula se apresentar, falar um pouquinho a respeito da trajetória dela, que cuida tão bem da pele. Doutora Paula, fique à vontade. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Conheci o Leonel através de uma amiga em comum, a Carla Meneguin. Ô, Carlotinha, beijo. Beijo para você, querida. Muito prazer, meu nome é Paula Cião, eu sou dermatologista. Eu tive que me ressignificar dentro da dermatologia, porque a dermatologia tomou um rumo muito cosmetológico, né? Então, muita estética. E eu me sentia muito culpada por não surfar só nessa onda. Que interessante. E para mim, fazer procedimento estético sempre foi igual a fazer um procedimento cirúrgico. Tem indicação, não tem indicação. Qual é o risco? Tem risco, não tem risco? Vale a pena? Custo-benefício. E aí eu me sentia muito cobrada pelas pessoas ao redor. Sim. E aí eu tive que me ressignificar como ser humano para fazer uma dermatologia que hoje eu me sinto mais confortável. Então, eu gosto muito de trabalhar essa parte de psicossomática, essa parte do quanto as emoções afetam na pele. E muito a medicina chinesa me ajudou nisso. Então, estudar medicina chinesa bacana. melhorou a minha vida e a minha saúde e melhorou o meu atendimento. Então, eu tento unir essa parte do o espiritual, o psicossomático, dentro da própria estética da beleza também. Que visão completa, hein? Porque trabalhar o ser humano, enxergar o ser humano só por um ângulo, não vai dar certo. E a doutora Paula tem essa visão mais macro. Por isso que eu fiz questão de trazer ela hoje. E a doutora Paula também, ela, além de ser uma excelente médica, é comunicadora também. Ela tem um programa na rádio Vibe Mundial 95.7, que tem o nome de... Qual que é o nome? Pele com alma. Pele com alma, olha pra você ver. Fala um pouquinho a respeito desse programa e da ideia que você teve quando você concebeu esse programa. Sempre foi um sonho meu falar, na verdade, né? Yes. Então, vamos falar que de criança, meu sonho era falar. Então, eu achava que eu tinha que ser professora. E os meus pais deram uma tesouradinha nisso. Não porque eles achavam que era melhor eu não ser professora, porque eles achavam que professor não era valorizado. E aí tinha uma questão do meu avô materno querer um doutor na família, o filho dele não realizou o sonho, a neta acabou realizando, meu pai elogiava muito o médico. Então, eu acho que eu fui para medicina também um pouco por causa disso. E aí, quando a Carla e o Leonel começaram o programa há 2 anos, em 2024, já tá quase muito comemorando próximo. 2 anos, É. falei, gente, existe uma possibilidade de eu também ter um programa e de eu finalmente Exato. falar. E eu acho que vem muito dessa questão da criação, a repressão à mulher. A mulher tem que ser a boazinha a vida inteira. Então eu não tinha um lugar de voz. E eu adoecia muito por falta de voz. Então eu achei a minha voz dessa forma, eu acho. Que interessante. Olha, para você que me acompanha na internet, no YouTube, lá no Instagram, seguir a doutora Paula. Qual que é o seu Instagram, doutora? Pele com alma. Aí, ó, fácil, fácil. E quem me segue no Instagram, segue também a doutora Paula. Nós vamos começar esse nosso bate-bola aqui, trocar uma ideia, porque, olha, gente, saúde. Não adianta ter tudo se não tem saúde. A gente precisa voltar para nós. Saúde emocional, a saúde do corpo físico é essencial para nossa vida. Doutora, para começarmos, qual é a importância da pele para a nossa saúde e bem-estar? Bom, primeira coisa que a pele, ela é 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ela é um escudo, então é o maior órgão do corpo, consome um monte de proteína, de energia, de sangue, de água, de tudo. Então ela é o escudo do que vem de fora, mas ao mesmo tempo ela é um espelho do que vem de dentro. Então, cuidar bem da pele como proteção e saúde, para evitar o que vem de fora, mas olhar para a tua pele com carinho e o que ela manifesta, porque é uma forma de você se entender melhor também, tá espelhando o que tá lá dentro e você não tá vendo. Então, a pele, de uma certa maneira, retrata, de uma certa maneira, o estado emocional de uma pessoa? Você pode ter estresse, aí você vai ter uma taquicardia, você não tá vendo o coração. Você vai ter uma síndrome do intestino irritável, você não tá vendo o intestino, você tá sentindo o sintoma. A pele você vê padrão.
padrão. Quando uma coceira deixa de ser algo passageiro e passa a merecer uma atenção médica? Tem um programa que eu fiz que é assim, dermatite é falta de limite. Então vamos pensar que a pele é uma barreira. E Perfeito. que, às vezes, uma coceira crônica pode manifestar uma invasão de limites. Então a criança, ela não vai verbalizar para o pai, porque ela não tem ferramenta psíquica, e falar assim, eu não gostei do que você fez, papai, eu me senti desrespeitado em tais limites por causa disso, disso e daquilo. Nenhuma criança vai começar a se coçar, ela vai começar a ter dermatite, ela pode ter psoríase, ela pode ter caspa. Então pode ser uma forma. Uma outra forma da gente olhar, por exemplo, uma coceira crônica, segundo a medicina chinesa, é que tudo que é vermelho e seco, que é a maior parte das dermatites, então dermatite atópica, psoríase e caspa, pode ser calor do fígado que traz o vermelho, que é muito relacionado à raiva, aos sapos que você engole, a frustração que você não põe pra fora, que você não consegue nem falar, porque você tem que ser bonzinho a vida inteira, né? Você tem que estar sorrindo. Mas o ressecamento, às vezes, está relacionado a uma falta de umidade, que pode estar relacionado ao sistema respiratório, que é muito afetado por tristeza. Então, quando a gente tem raiva, a raiva não é uma emoção primária. A raiva é a tampa do bueiro. O que está embaixo do bueiro? Exato. Normalmente as causas, tristeza e medo. Essa repressão. Sim. Esse ser bonzinho, o ser bonzinho. Bonzinho pra quem? Pro outro lá fora, mas ruim com você, que de guardar as coisas lá dentro, né? Que geralmente é isso, né? A gente, às vezes, pra agradar, a gente vai fazer pro outro um ambiente mais agradável, mas traz pra gente aquele famoso engolir sapo. Eu acho que tem uma questão de educação, né? Todo mundo quer ter filhos educados. Exato. Socialmente aceitáveis. Só que chega uma hora que isso tem uma manipulação emocional, por mais inconsciente que seja. Então você não vira e fala assim, filho, olha, para falar com as pessoas, normalmente o que é mais aceito? Isso, isso e aquilo. Mas você não pode deixar de se respeitar. Então essa parte, o mas nunca vem. Exato. Fica quieto, para de mimimi, tem que obedecer, engole esse choro. Quantos de nós não ouvimos isso? Eu acho que a gente ouve. E na hora do estresse, que você tá ali com a criança, quando você tem o desconforto do outro, você não quer entrar em contato com o seu desconforto. Então você já cala o desconforto do outro, porque eu não quero nem ouvir a minha dor. Exatamente, doutora. E aí, ao longo de uma vida de 30, 40, 50, depois que entra pro Clube 200, imagine o que somatizou ao longo de tudo isso, né? E você começa a ter um monte de sintoma, tem um monte de remédio para sintoma, mas às vezes você não tem uma doença ainda. Por exemplo, que a gente estava conversando lá antes de começar o podcast, eu era usuária crônica de omeprazol. Então eu comecei a usar o omeprazol, eu tinha 19 anos. 19 anos. Eu fui parar de usar o omeprazol aos 38, quando eu fui estudar medicina chinesa. E eu fui entender qual era o calor que atingiu o meu estômago. Que coisa, que viagem que você fez. Esse remédio, ele é indicado para quê, doutora? Omeprazol. Gastrite, refluxo, queimação, aquela coisa que queima aqui, que sobe às vezes pela garganta. É muito relacionado a isso. E normalmente muito relacionado ao estresse, né? Então quando você tem aquela queimação, você percebeu que você ficou pé da vida e começou a queimar, tá muito relacionado à raiva do fígado. Que interessante na história da doutora Paula, que a doutora foi o próprio laboratório, né? Para muitas coisas aí na vida, né, doutora? Mas eu acho que é na dor que a gente aprende. Exato. Porque, pensa assim, ser inteligente é aprender com os próprios erros. Você sabe aprender com o erro do outro. A gente normalmente consegue ser só inteligente. Muito bom, tá gostando? Olha quanta dica valiosa, né? A doutora Paula, ela tem uma visão muito mais macro para poder te atender, olhar o que tá acontecendo aí na sua vida. Vale a pena seguir a doutora Paula nas redes sociais. Doutora, mais uma vez, qual que é a sua rede social? Pele com alma. Aí, tá vendo? Pele com alma. Você tá vivendo aí com alma ou você tá engolindo sapo? Para de engolir sapo, porque muitas vezes, igual a doutora tá falando, é aquilo, a gente vive mais em função do outro, né? A nossa bendita vaidade. O que vai ficar pensando de mim? Será que tá pensando coisa errada? É aquilo? E você fica se nivelando sempre por baixo, né? Alguém vai pagar o preço disso aí, né? E geralmente somos nós mesmos. Porque a gente vive dentro de nós, né? Não tem como, né? Doutora, e falando de banho quente, né? A pele. Banho quente pode prejudicar a saúde da pele? Pode. Por quê? Então, vamos pensar na barreira da pele. O que constitui a defesa da pele? As nossas bactérias e gordura. Então, a gente tem um microfilme de gordura. Então, quanto mais quente, mais demorado e mais você se esfrega com bucha e passa sabonete, mais você arranca essa gordura, que é microscópica, que faz parte, que não traz mau cheiro, que não é sujeira. Isso é da nossa defesa, isso é da nossa natureza e é o que mantém a nossa flora normal.
Então, Que interessante. ressecar demais faz muito mal. E o brasileiro tem a cultura de tomar muito banho. Tem um programa sobre isso também. Você sabe tomar banho? E aí, às vezes, quem tem coceira crônica pode ser usuário de bucha há vários anos. Doutor, aquela bucha vegetal que eu tenho em casa, então, aqui Joga fora. joga fora. Aquilo eu achava que era pra esfoliar a pele, aquilo Não lá. precisa, a pele já se renova a cada 4 dias. Não precisa arrancar todo dia. Doutora, que Mas aí tem questão interessante. também, o se esfregar demais, às vezes é um padrão que você não se aceita, você não aceita em si, e aí Uhum. inconscientemente você tá, o que você tá querendo eliminar? Eu já Eliminar, tenho exatamente. pacientes que não aceitavam a própria sexualidade e tomavam muitos banhos por dia e viviam machucados. E eu falava assim, larga essa bucha. E a pessoa me largava, procurava Uhum. outro dermatologista porque não queria largar a bucha. Doutora, que interessante, viu? Olha, nós vamos ficar aqui, pode fechar as portas aí que nós não vamos embora hoje não, viu? Porque essa é a questão do simbólico, né? Nada é Sim, só físico, nada é só fachada, tudo tem um símbolo por trás. exato. E esse desenvolver essa percepção é muito curioso, é muito interessante, às vezes dolorido, porque a gente tem que olhar para umas coisas que a gente não quer ver, né? Exatamente, fomos acostumados, né? Aquela Sim. tradição que vem de pai para filha, aquela coisa toda, de manhã toma um banho, à noite toma outro banho, e acha que tá fazendo a coisa certa, mas não é bem assim. Não precisa. Porque cada banho que vai lá, a pessoa vai colocar shampoo e condicionador de novo, aí depois sabão de novo, com a buchinha. A minha já tá com os dias contados, quer dizer, hoje eu jogo fora. Não, dias não, minutos, né? Faz favor, chegou em casa, foi pro lixo. Depois dessa, adeus, buchinha. Doutora, muito obrigado pela dica, viu? E, ô, doutora, nessa questão aí, ainda falando da questão da pele e tudo mais, a pele, pessoas lá do Oriente, pessoas aqui mais do Ocidente, tem diferenciação? Quem nasce na África, a cor da pele, ela vai impactar para resistência ao sol? Tem alguma coisa a ver? Tem algum estudo que fala sobre isso? Porque quanto Hum, mais pigmentada é a pele, quanto mais cor tem a pele, mais pigmento, mais melanina você tem. Então, aham, você tem o certo. mesmo número de células. Então, se eu tenho Uhum, 50 mil células que produzem pigmento, alguém que é preto, que é pardo, que é uhum. oriental, tem o mesmo número de células. Mas a capacidade de fabricar pigmento é diferente. Então, eu fabrico Olha. menos, quem é loiro fabrica um pouco menos, quem é ruivo fabrica um pouco menos, e quem tem a pele preta fabrica mais. Aí essa resistência. E esse pigmento, ele fica Uhum. como se fosse um chapeuzinho chinês, assim, no topo da célula. E ele protege do sol. E ele protege o quê? Ele protege o núcleo da célula, como se fosse o cérebro, o coração da célula. Então, ele tá bem aqui. Aí, quando a gente vai pra praia e toma um solzinho e fica bronzeado e acha que é Uhum. saudável, não é. É o corpo produzindo mais chapeuzinho, mais cobertura, mais pigmento para proteger o DNA da célula. Que Então, nem o interessante. bronzeado é saudável. Nem o bronzeado é saudável. Ah, mas vamos falar então das manchas na pele agora. Olha que tópico interessante, hein? Então, quando surge uma mancha na pele, qual deve ser a primeira atitude da pessoa? Quando ela percebe que surgiu uma manchinha. A gente tem que pensar em algumas coisas, né? Primeiro, tem pintas e tem mancha. Isso. As pintas, elas são Uhum. geneticamente determinadas. Então, mesmo se você Uhum. viver num quarto escuro, a partir dos 30 anos, essas pintas começam a aparecer. Mesmo em área coberta, tá? Mesmo que não seja área fotoexposta. Mas as manchas de sol, elas costumam Uhum. aparecer mais nas áreas expostas ao dia a dia, né? Mão, colo, Uhum. rosto, às vezes o dorso do pé, quem usa muito chinelo. Então, elas são mais marrons, marrom clara, às vezes tem uma textura. E o que a gente sempre orienta? Não adianta, eu quero saber o ABCDE do câncer de pele. Não é isso. Procure olhar a evolução. Mudou, Hum. cresceu, mudou de cor, de textura, tá sangrando, tá coçando, vai no dermatologista. Tem que se observar. Então a questão Tem que é, se olhe observar. para fora, se possível para dentro. E pra dentro também, porque tá ali, tá na pele, né? E é o Sim. maior órgão do corpo humano, né? Quais são os tipos de manchas mais comuns entre homens e mulheres? Tem aí essa variação? Manchas mais comuns para homem, para mulher? Eu acho que como a gente mora no país tropical, o mais comum é uma coisa que chama melanose solar e sarda, né? A Então, sarda. tudo que você toma de sol ao longo da vida, aquele chapeuzinho não conseguiu proteger totalmente, aquele chapeuzinho de Uhum, pigmento, então você alterou o DNA da sua célula. Esse DNA alterado, na uhum. hora, ele não vai provocar mudança, mas cada alteraçãozinha desse DNA ao longo dos anos vai se somando e vai virando um quebra-cabeças e aí vai produzindo as manchas. Então, primeiro você pega adolescente e criança, primeira coisa que você vê é sarda, então você vê aquelas pintinhas bem clarinhas no rosto. Isso, Quer adolescente dizer e que criança. já tomou sol o suficiente para produzir a alteração. Ali, então, é uma identificação? Sim, sim.
Ai, mas é bonitinho. Não, gente, já o corpo já tá falando, ó, já tem uma alteraçãozinha aqui, já é pra usar protetor solar. Dali 20 Uhum. anos, as manchas maiores podem aparecer. Normalmente, o Sim. sol que eu tomo hoje não vai me dar tantas manchas. Ele pode me deixar vermelha e descascando. Mas as manchas crônicas, 15 a 20 anos depois. Quer dizer que o estrago vem depois, doutor? É mais ou A menos conta isso? vem cara e vem depois. Vem junto com a conta do dermatologista pra clarear tudo isso. Pele com alma, não esqueçam, pra clarear as manchas. Pele com álcool, muito bem. Mas, doutora, eu já ouvia falar já há um certo tempo isso, né? Que esse sol que você tomou lá atrás, essa coisa toda, essa despreocupação que você teve, com o tempo tem consequências, né? Então, vem. Vem a Uhum, longo prazo. A gente acha dali 1 mês, 2 meses, não. O próprio envelhecimento da pele, uhum, se você observar, se você tomou muito sol na vida e você observar a qualidade da tua pele, da mão e do colo, em comparação à qualidade da pele do abdômen, vai ser diferente. Porque o abdômen é uma área muito mais protegida. Vai ser uma pele mais lisa, vai ser uma pele mais firme, vai ser uhum. uma pele mais clara. Observa, pra você ver a diferença. Como tem diferença de envelhecimento por causa da exposição ao longo prazo. Doutora, agora, ouvindo tudo isso, e esse cuidado que a gente tem que ter com a pele, hein? Vou sair por aí comprando creme hidratante, aqueles anti-rugas. É difícil, né? Porque tem muita opção. Como que a gente lida com tudo isso? É protetor, é filtro solar? Como é que faz no meio de tudo isso pra gente poder cuidar da pele, cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo, né? É que é assim, vamos pensar Hum, no bom senso. Tem muita informação, isso é um mercado bilionário. Eu fiz um programa recentemente sobre o prazer da mulher, e eu falo hum. que o mercado de beleza no Brasil gera 170 milhões de reais por ano. 170 bi. Mi. Ah, milhões. Aham. E aí, como é que você vai escolher para você, dentre tantos produtos, tantas marcas, tantas propagandas, tantas Exato. prateleiras? Começa a ficar difícil. E aí Uhum. começa o marketing, que é a culpa. Nossa, você não se cuida? Nossa, mas você não faz prevenção? Exato. Nossa, mas e o seu banco do colágeno? E você começa a ficar Exato. desesperado, e você compra um monte de coisa que você não sabe nem usar. Então, assim, o que seria o ideal? Isso. Passar num dermatologista para avaliar o que você precisa. Uhum. Porque às vezes você economiza. Era que paga consulta, mas esse é mais barato, porque aí você não precisa Exato. comprar um monte de produto. Você compra 1 ou 2 produtos que já é o suficiente. Exatamente, Não doutora. consigo, não tenho acesso na minha Uhum. cidade, sei lá. Cuidados básicos. Hidratante, protetor solar. Não vamos falar de. Porque assim, protetor solar Uhum. é um anti-envelhecimento, porque o O principal protetor. fator de envelhecimento é o sol. Hum. Então, o protetor solar é um anti-envelhecimento. E tem muito protetor solar que tem vitamina C, que tem hidratante, que Uhum. tem antioxidante, que tem renovação celular. Então, é uma opção muito boa. E hidratante, porque hidratação é o que mantém a barreira da tua pele, é o que Uhum. mantém a pele hidratada e é o que ajuda, a gente chama de coesão, né? As células, elas ficam mais juntinhas Sim. quando elas estão bem Uhum. hidratadas. Então, não é frescura. Ô, doutora, falando nessa questão ainda do cuidado com a pele, falando um pouco a respeito do banho, um banho só por dia é o suficiente, então, porque tem aquela questão da gordura para não remover. Um 1 banho banho por dia é suficiente. E qual é o hum, segredinho da história? frio. Onde que a gente precisa usar sabonete? Ah, Onde a gente produz cheiro, que é onde a gente tem mais gordura que dica e maravilhosa, onde hein? essas bactérias comem a gordura e por isso vem o mau cheiro. Então é nas partes, lembra da minha Aham. avó? Axila genital e anal. Se você tem chulé, você lava o pé também com sabonete. Uhum. O rosto, mais na água fria, a depender do teu tipo de pele. Pele muito oleosa, pode ser que precise de sabonete, pele mais seca, não necessariamente. O resto do banho, só água. Só água, tá vendo? Olha, a doutora Paula, meu Deus do céu, tem tanta coisa para perguntar para ela por aqui, porque estamos encantados com o conhecimento. Eliane Martins vai tirar fotografia nossa daqui a pouco, né? Tá toda impactada, né, Eliane Martins? É pele com alma, pele com alma. É com a doutora Paula, né, doutora Paula? Até combinou, né? Protetor solar realmente ajuda a prevenir as manchas? De uma certa maneira, bom, não sei se você respondeu sobre as manchas, né? Ajuda sobre as manchas, doutora? Porque o sol é o que Hum. mais estimula a produção de pigmento. Aham. Então, se você não produz pigmento, você não escurece as manchas que você já tem. Mas se você protege, você evita o dano ao DNA da pele, que Hum. no futuro vai trazer mancha. Então, você previne o que vai acontecer e previne de escurecer Uhum. aquilo que você já tem. Ô, doutora, a gente falando sol, aquela coisa toda, a exposição, então a cautela aí para os momentos do dia onde a temperatura, o sol tá mais forte, mais quente. Então tem momento certo de ir pro sol também. O dermatologista nunca vai falar assim, vai tomar sol. Não.
Mas, Não. não. Ó, pra sintetizar a vitamina D, tá? Que todo mundo fala muito disso. Já vamos acabar com esse tabu aqui agora. Isso, doutora. Isso. Para você sintetizar uma dose decente de vitamina D, você tem que tomar sol nu, 1 hora de frente, 1 hora de verso, ao meio-dia. Quem é que tem tempo, saúde, pele para isso? Até porque o sol do meio-dia é o sol que mais traz câncer de pele. Tem gente que tem uma produção natural de vitamina D muito boa no corpo e não se sabe por que ainda. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas tem uma deficiência de vitamina D. Então, eu não vou mandar ninguém tomar 2 horas de sol pelado no meio da rua, meio-dia, na hora do almoço. Fazer 2 horas do almoço com o chefe, que eu vou tomar sol peladão ali na calçada. A doutora Paula que pediu, né? Nem pau. Se alguém usar meu nome e falar isso, vai ter pau. Então, toma vitamina D, gente. Exato. Fácil de resolver, tá vendo? Agora nós vamos falar, doutora, sobre um tema interessante aqui, sobre melasma. O que é melasma e por que ele afeta tantas pessoas? O melasma ele é um acúmulo de pigmento na pele. E qual é a dificuldade do melasma? Pode ter história familiar, pode não ter história familiar, normalmente associado a quem tomou muito sol na vida, é um marcador de envelhecimento e, às vezes, o pigmento está na camada superficial da pele. Mas, normalmente, ele está em outras camadas também. Então, com cremes, com peeling, com laser, você melhora o que está superficial. Mas o que está na camada mais profunda é o mais difícil de tratar. Então, por isso o melasma é tão crônico. Porque não é assim, uma célula aqui, uma célula ali. São bolsões de pigmento que estão espalhados na camada da pele. Então, às vezes, é difícil de tratar porque ele está estratificado em diferentes camadas. Doutora, igual eu falei para você agora há pouco, né? Eu vi o programa da doutora lá pela Mundial FM 95.7 e naquela ocasião você falava sobre o tema do melasma, né? Numa visão muito interessante, onde você falava que os olhos são espelho da alma e o coração, ele resplandece o rosto, é isso? Os olhos são o espelho da alma e o coração, ele se espelha no rosto, né? No Ele se rosto. mostra no Isso, doutora. E é aquilo que eu tinha falado mais no começo, de ver o simbólico por trás das coisas, né? Exato. Então, tem Isso. muita coisa que a gente acha, eu quero resolver isso. Então, Quero resolver. o que o melasma tá te mostrando? Então, por exemplo, eu tenho melasma. E para mim é uma coisa muito frustrante, porque eu sou dermatologista. Então, como assim eu não resolvo, eu não curo o meu melasma? Porque é uma coisa crônica, normalmente não tem cura. Eu consigo melhorar muito, e às vezes eu melhoro mais nas minhas pacientes do que em mim mesma. Fico possessa. Ela sai com o resultado. Elas ficam felizes, eu não. Parcialmente feliz por elas, né? Mas, né? Sim. E aí, esse tema do melasma foi uma coisa muito difícil pra mim, porque é uma coisa que eu tô trabalhando há muito tempo em mim. E o rosto não tem como esconder. Exatamente. Você tá se mostrando com o rosto. Então, o que eu quero me mostrar que eu não estou vendo? Peraí, doutora, é interessantíssimo. O que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar que eu não tô querendo ver? Exatamente. E me mostrar, porque eu me olho no espelho, né? Sim, sem O que eu sombra de preciso ter dúvida. no meu rosto para me chamar a atenção que eu estou negligenciando em mim mesma? Que coisa, né, doutora? E leva uma reflexão tão profunda, né? Tão lindo isso que você está falando, porque o que o coração nosso está cheio, né? O coração tá cheio. E aí eu acho que serve para essa reflexão, né? Eu preciso transmutar algumas coisas que eu carrego dentro do meu coração. Que sentimentos são esses, né? Diz que o coração é a morada do Cristo, né? E foi interessante porque o programa eu fiz na semana seguinte. Eu fui fazer uma sessão de massagem e o meu massoterapeuta, sei lá, porque cargas d'água, pegou um pêndulo e falou assim, vamos ver como estão os seus chakras. Chakras ali, uns bonitinhos pro lado certo, uns nem tanto, uns meio tortinho e tal. Mas o meu cardíaco não mexia o pêndulo. Jesus, eu tô morta. Morta emocionalmente. Que veio daquele momento que eu te falei de vergonha, que eu tava embotada, que eu tava triste, que eu vi umas coisas muito pesadas sobre mim que eu não queria admitir. E eu tava muito triste. Você veste a carapuça, né, da doutora Paula, você vai no rádio, você vai fazer podcast, você vai trabalhar, mas quando você tá sozinha, eu ficava assim, gente, tava tão triste. Exato. E aí eu falei, eu vou fazer esse programa. Tá na hora de botar isso pra fora. Então, o que tira a energia do coração? Tristeza, mágoa, sapo engolido, falta de esperança. Porque a ansiedade é o sintoma que mais afeta energeticamente o coração na medicina chinesa.
Só que a ansiedade é viver no futuro, é o medo do futuro, é o medo do Exato. que falta, é o medo do que eu ainda não tenho. Então, é viver em escassez o tempo todo. A insegurança, né, doutora? A insegurança o tempo todo. Olha, que coisa, hein? Uma baita de uma aula, hein? Vai ter parte 2 que eu tô sentindo já, viu? Já vai sair daqui já assinando o contrato pro próximo, viu? Ô, doutora, e a gravidez pode favorecer o aparecimento do melasma? Isso é um mito? Não, isso é fato. Porque você tem um aumento muito grande de hormônio nessa fase, né? E você tem uma fase alta constante. Então, a mulher, ela cicla. Então, no primeiro terço é estrogênio, então, o mês se divide Uhum. em 30. Então, tem primeiro 10 dias, os outros 10 dias e os últimos 10 dias. Os primeiros 10 dias é muito estrogênio. A outra metade é progesterona. E depois os dois caem e fica um pouco mais de testosterona. Então, a mulher, ela cicla. Hum. Quando ela tá grávida, ela fica 9 meses com níveis constantes de hormônios, tudo muito alto. Estrogênio no pico o tempo todo. Nossa. Progesterona no pico até 5º mês, porque tem que manter o feto viável, que é o maior risco de aborto, de sangramento. Uhum. Testosterona um pouco mais baixa, hormônio do crescimento muito alto, prolactina muito alta. Então, uma carga de hormônio muito alta. E isso tudo estimula a pigmentação. Hum. Por isso que mulher tem muito mais melasma do que homem. Olha só que interessante, era a próxima pergunta. Então, o melasma, ele é mais, a incidência é maior. Muito mais prevalente em mulher, muito mais. Tem homem? Tem, mas é muito Tem. mais prevalente em mulher. Agora, e essa mulher que ela sofre aí com melasma, praia, sol, como é que fica? Então, não quer dizer que você não possa viajar, mas Isso. você tem que ir Campo. consciente que só o Hum. fato de você estar mais exposto, não necessariamente no sol, por mais que você esteja no calor, no mormaço, mesmo na sombra, pode estimular a pigmentação. Então, você Uhum. pode manter bonitinho enquanto você tá fechadinho. Foi para uma praia, foi fazer uma caminhada, foi fazer um trekking, pode ser que dê uma piorada. Entendi. Então tem que ter os cuidados, a cautela. Sim, chapéu, protetor solar, reaplicar mais vezes, um protetor solar com cor que Uhum. reflita mais o sol. Mas não deixar de viver, né? Por favor, Exatamente. por favor. E tem cura, doutora, ou é só o controle mesmo? A gente ainda não tem uma cura estabelecida. Vamos ver se eu acho uma cura emocional, né? Quem sabe? Olha, tem um caminho muito Vou interessante, pensar que é sobre isso. purificar essa questão do coração, com certeza também, de uma certa maneira, vai favorecer. Em algum nível, Algum pelo bem menos vai viver fazer. bem, vai. É. Em algum nível vai fazer bem e adiante. Bom, falando aqui dos tratamentos que apresentam melhor resultado, tem algum assim que você destaca, que você trabalha, que surge um... Os últimos estudos mostram que a Hum, radiofrequência microagulhada é um dos tratamentos que mais tem resultado. Por quê? Porque é uma máquina que hum, coloca umas agulhinhas dentro da pele e não dói tanto, tá, gente? É bem suportável, é bem uhum. tranquilo. E quando a agulha tá dentro da pele, a radiofrequência sai, que é uma energia de aquecimento. E o que que ela faz? Ela faz vibrar as células e as moléculas. Então, Uhum. aquelas moléculas de pigmento, lembra que eu falei que tem os bolsões de pigmento nas camadas da pele? Aquilo faz vibrar e pode ser que destrua algumas bolsas de pigmento. É uma aula. Quem procura você e recorre ao seu trabalho, à sua ajuda, você também assessora nessa parte também. Ah, sim. Porque Que eu acho bom. que a questão é promover um bem-estar e uma qualidade de vida para a pessoa. Uhum. Então você tem que ver o orçamento que a pessoa tem, o quanto ela está disposta a fazer, Exato. os preconceitos que ela tem em fazer Porque alguma chega com coisa, preconceito também, e né, o medo doutora? de ficar esquisito. Uhum. Então, eu acho que você tem que analisar a pessoa, É tem uma que ver o perfil dela. avaliar, né? Muito bem, doutora. Vamos falar dos cuidados com a pele, né? Qual rotina básica de cuidado que toda pessoa deveria ter quando a gente fala da pele? Primeira rotina, passar uma vez por ano no dermatologista. Por quê? Porque o câncer mais prevalente no Brasil é o câncer de pele, 30% de todos os casos. Então, a cada 10 casos diagnosticados, 3 são de pele. Então, você tem que fazer essa rotina de prevenção. Uma Sim, vez ao ano, uma pelo vez ao menos, ano. né? Sim. Segunda coisa, você tem que ter os produtos que sejam adequados para você. As pessoas usam sabonete demais, se preocupam em usar ácido demais. E às vezes o que Uhum. você precisa é uma hidratação, é um protetor solar mais adequado. Então, rotina básica, a limpeza adequada para tua pele. Pele seca, menos sabonete, pele oleosa, o sabonete adequado. Protetor solar, só dura 3 horas, então pelo menos de manhã e na hora do almoço. E Uhum. se possível, algum produto noturno, sua pele é seca, tem que ser mais cremoso, um hidratante mais potente, Uhum. sua pele oleosa tem que ser uma coisa mais em gel ou mais em sérum. Mas se possível, protetor solar de manhã na hora do almoço e um hidratante específico para tua pele à noite. Olha, doutora, para o homem também não é fácil do desafio, mas eu imagino que para a mulher
Deve ser mais porque a mulher, ela sai, ela se produz mais, ela usa ali os cremes, os hidratantes. À noite ela tem que tirar tudo aquilo lá também. Tem que ter os cuidados também com tudo isso, que ela vai passar no rosto, enfim, com as maquiagens. Há de você ter um cuidado também, doutor, ou não? Sim, porque você tem que É. limpar a pele sem machucar. Então, um demaquilante, por exemplo. Quanto mais seca a sua pele, mais cremoso tem que ser esse demaquilante, para não agredir. Quanto mais oleosa, você pode usar uma coisa mais básica, uma água Uhum. micelar, por exemplo, mas aí você tem que tirar e aí depois você lava. Porque a Olha. maquiagem, o fixador da maquiagem hoje em dia, não existe mais metal pesado, então é gordura. Mesmo o pó Hum. soltinho, que você vê balançando ali no potinho, ele tem que ter um Uhum. pouco de gordura para fixar na tua pele. Então você precisa dissolver isso para poder limpar. Então, não lave primeiro e usa água micelar depois. Primeiro você usa água micelar para depois você lavar, se você estiver tirando maquiagem. Olha cada dica, hein? Ah, esse vídeo aqui vale a pena você assistir 2, 3 vezes, viu? Porque assistir uma vez só. Pausa Não e aprende. anota. Isso, e anota. Falar igual o professor Gaspari, pega o lápis e anota, porque é uma aula, hein? Olha, a doutora Paula entende muito, hein? Doutora, a alimentação pode influenciar a aparência e a saúde da pele? Ah, Que a sim, gente né? põe pra dentro? Que é aquilo que eu falei no começo do programa, a pele ela é um espelho, ela tá mostrando o que tá por dentro também, não Uhum. só na parte emocional. Então, não adianta vir fazer botox porque você tá enrugado, se a tua pele tá sofrida, tá desnutrida, tá sem Tá. brilho, tá sem viço. Então, todo o tratamento começa pela qualidade da pele. E aí vai ter uma questão: você fuma, tá estragando a pele, você bebe pouca água, não tá ajudando, você não se Exatamente. alimenta direito, prato colorido, 5 cores, mostarda, ketchup e maionese não conta. Então tem que ser verdura, legume, uma carne, um Essa arroz, foi boa, feijão. doutora. Ketchup não vale. Pro prato colorido, esquece isso aí, viu? Mas a alimentação tem que ser variada, né? Você Tem tem que que ter os ter. minerais e as vitaminas ali. Exatamente. E a questão do sono, doutora, o dormir bem, dormir 8 horas, o sono ele pode impactar também na pele, né? Ah, o Qual sono a sua impacta opinião? porque é a hora que a gente se Hum. refaz, né? Então, por que que o homem dorme? Porque ele tem que Uhum. desligar em algum momento para o Aham. cérebro purificar. Então ele tem que produzir a melatonina, mas ele tem que limpar as terminações nervosas dele, porque é muita dopamina, é muita Uhum. serotonina, é muito adrenalina no cérebro. Então Exato. precisa acalmar tudo aquilo. E o corpo todo se refaz nessa hora. E é à noite que os poros se abrem, os buraquinhos da pele. Uhum. Então é onde os cremes penetram melhor, é onde a troca dentro e fora da pele acontece melhor. Mas depende de cada pessoa. Então, primeiro, banho rápido, 5 minutos. Abriu o chuveiro, molhou, lavou o que precisa, abriu, Isso. enxagou. Se vai passar um Uhum. condicionador, passa, já abre, enxaga e já sai. Então, o banho tem que ser Uhum. rápido. Exagerando muito, 10 minutos no máximo. E as pessoas acham que 10 minutos é banho rápido. Não é banho rápido. Não, é 10 minutos. Não, 10 minutos dá pra tomar um baita de um banho. Não. Tá. 10 minutos aí com a água correndo aí pelo chuveiro, dá pra tomar um banhozinho direitinho. Doutor, e quais os cuidados devem ser tomados antes de realizar um procedimento estético, hein? O pessoal que busca muito essa parte. Enfim, a medicina tá aí, a estética também tá aí pra, enfim, pra trazer aí benefícios para as pessoas. Mas quais são esses cuidados básicos que a pessoa tem que ter antes de procurar um procedimento estético? Olha, eu vou falar uma coisa estranha, mas eu acho que a Uhum. primeira coisa é perguntar: por que é que você está querendo fazer procedimento Olha, estético? que interessante a É pergunta, hein, para doutora? você ou é para chamar a atenção de alguém? Ou agradar Olha, alguém? Isso é o principal. Por quê? Porque toda vez que você quer pergunta agradar de 1 a milhão essa aí, outra hein? pessoa, nunca vai estar bom. Nunca vai Exatamente, estar bom. nunca vai sair Nem para legal. você, nem para o outro. Então, isso é importante. E a segunda coisa é, todo procedimento estético, ele tem que trazer o mínimo de risco, porque tudo vai ter um mínimo risco. Mas o mínimo de Uhum, risco com o máximo de benefício. Às vezes as coisas acontecem, acontece. Às vezes tem gente que tem uhum, alergia, tem. Então, passar por um profissional que consiga identificar a tua pele e resolver as complicações daquele uhum, procedimento. Por exemplo, teve uma paciente que veio para mim, ela tinha feito criolipólise. E aí quer congelar as gordurinhas, né? Então, é tipo um uhum. aspirador que suga a tua pele e fica Hum, ali congelando. uau! Então, quando a máquina solta, parece um bloco assim, tum, cai. E depois de um tempo aquilo vai descongelando Uhum. e causa uma inflamação para ter uma reabsorção da gordura. A moça ficou horas, 4 horas em congelamento abdominal. Ela fez um sequestro hídrico, quer dizer o quê? Tanta inflamação que Uhum. saiu água do corpo dela e foi parar naquela Nossa. pele.
Ela podia ter feito uma insuficiência renal, ela podia ter feito uma hipotensão, ela podia ter Que infartado, feito um AVC. E aí eu lembro do marido dela muito preocupado comigo, porque eu que atendi a complicação, não fui eu que fiz o procedimento, mas eu que atendi a complicação, se ia ficar mancha. Olha só. Naquele dia, eu não sei como eu não perdi a estribeira, mas eu falei assim, você tem o quê na cabeça? Tua mulher podia ter morrido. Eu falei pra levar num pronto-socorro e você não quis. Então você foi negligente e ela também. E outra, vocês tinham que ter denunciado quem fez, que não era médico. E aí o que Olha aí. aconteceu? Essa pessoa responde por alguma complicação? Não responde. Exatamente. É, doutora. Então, vá no profissional, tem um mínimo de informação adequada para isso. Exatamente, porque você está colocando a sua vida, a vida tá ali em risco. Preenchimento de nariz mal feito, o risco é cegueira. Olha só. Cegueira. E uma vez que complica, para depois descomplicar, não é fácil. Vamos para um bate-bola rapidinho, doutora? Bora. Um hábito que faz bem para a pele. Dançar. Opa, vou fazer minha matrícula, vou Fazer dançar algo que também. você gosta, fazer algo que você gosta. Um hábito que prejudica muito a pele. Banho quente demorado e puxa. Opa, essa é pra mim, eu senti que não foi indireto, foi direto. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. E aqueles sabonetes Cortei. detergentes, então, Jesus amado. Qual que é deles, doutor? Não é daquela... Qual que é... Eu não vou falar marcas, eu não quero tomar processo. Mas daqueles daqueles que falam que eliminam 99% das bactérias. Ah, pronto, já sei o que é. Vamos com tudo porta fora de casa agora. Um mito sobre cuidado com a pele. De achar que precisa usar muitas coisas para ter um bom resultado e que só produtos caros são bons. Depende. Olha Tem muito que produto que é interessante. tabelado como medicamento, então tem um preço muito menor e que às vezes tem um custo-benefício fantástico. Que coisa, olha que interessante aí. Caiu esse por terra. Um conselho para quem sofre com melasma. Protetor solar, reaplicar a cada 3 horas, sempre. Não tenha preguiça. Se possível, um protetor solar sem cor primeiro, um protetor solar com cor em seguida. E não tenha vergonha de usar sombrinha para andar na rua, chapéu. Porque olha. essas exposições ao dia eu vou almoçar, mas é só rapidinho. Sim, mas você tá no pior sol. Bota um chapéu, bota uma sombrinha, porque ninguém vai pagar tua conta no dermato depois. Exatamente. Independente do sol ter nuvens, o efeito é o mesmo, né, Isso doutor? é interessante. Por quê? Porque quando tá nublado, 90% da radiação passa. Por isso que a gente fica com insolação no tempo nublado também. Então vai de sombrinha mesmo, pelo amor de Deus, hein? Vai, tem cada uma linda. Eu vim com uma florida aqui maravilhosa. E um conselho para quem convive com coceiras frequentes, hein, doutora? Um conselho para quem vive com coceiras frequentes. Às vezes, a causa da coceira crônica é uma pequena mudança de hábito. Como eu falei dessas questões de banho, às vezes é mais simples do que a gente imagina. E a gente faz disso um sofrimento que não precisa. Então, às vezes, se você passou num dermatologista que só te prescreveu uma coisa para aliviar o sintoma, sempre pergunte para o seu médico, mas como evitar que volte? É possível? Porque às vezes isso faz diferença. Doutora, e um conselho seu, uma dica eu não vou falar não, mas um conselho para quem está nos assistindo aí, que foram tantas coisas interessantes que nós conversamos, mas para finalizar, uma dica, um conselho seu pro povo aí, que está nos acompanhando. Qualquer doença de pele é uma forma de o seu corpo tá sinalizando algo que não tá legal, que você não prestou atenção. Então, não encare como, ai, que péssimo, que horror, eu quero resolver, eu quero eliminar isso. Encare com, por mais que não seja legal e gostoso, mas com a curiosidade de o que será que isso está querendo me mostrar. Exatamente. E tão bom quando a gente consegue descobrir antes do que descobrir mais tarde, né? Sem sombra de dúvida. Então, esse foi o Léo conversando com você, com a doutora Paula, que deu esse tempão maravilhoso aqui pra gente. Mas olha, foram conhecimentos que mudam a vida pra melhor. Não é só terapia, é libertação. E olha, antes de finalizar, acompanhe a doutora Paula, lá na Rádio Vibe Mundial. E que dias, quais são os dias que o programa? Segunda-feira, às 17 horas. Isso. Então, ao vivo na rádio, ao vivo no YouTube da rádio e ao vivo live do Instagram, Pele com Alma também. Exatamente. @LeonelTerapeuta. Para finalizar, você nas redes sociais? 18 e 3, Pele com Alma. Exatamente. Fechamos por aqui. Até o próximo.